Tá bom o som aí? Tá estranho para mim aqui, viu? Se o pessoal puder. Tá estranho aqui, tá grave, não tá? Não tá estranho? Eu até pensei que era a minha voz, mas não é. Bom estar com vocês. E eu queria refletir nessa noite um texto que Deus falou no meu coração de um jeito muito bonitinho hoje. E eu queria compartilhar com vocês isso. Está lá em 2 Timóteo. Hoje vocês estão percebendo que a letra não está aparecendo, né? Não apareceu nos louvores, não apareceu, deu algum bug lá. Mas é bom para a gente ver como é importante o trabalho da mídia, né? Porque eu senti falta. Quem sentiu falta? Ah, eu senti. Então, você vê, né, como faz falta. Às vezes no dia a dia a gente não percebe. É bom para a gente valorizar. 2 Timóteo, a partir do capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Está logo depois de 1 Timóteo, para quem tem dificuldade de achar. Ficou fácil agora, né, com essa dica? Logo depois de 1 Timóteo. Não foi? Foi boa, não foi? Capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Quero só contextualizar um pouquinho da história desse texto, para ficar mais claro. Aqui Paulo está escrevendo para Timóteo. Essa é a segunda vez que Paulo está... Essa, inclusive, é a última carta que Paulo escreve. Essa carta, ele está sendo preso pela segunda vez. Na primeira vez ele foi preso por conta da perseguição do povo judeu. Agora ele está sendo preso pelo próprio Império Romano. Então o governo prendeu ele. E vocês viram ao longo do texto que ele fala que ele está preso como criminoso. E qual é o crime que foi imputado para ele na época? Ele estava sendo acusado de ser o líder dos cristãos. O crime dele era, ele é o cara que está liderando esse povo, que está pregando esse evangelho aí, ele é o que junta o pessoal, é ele que orienta, então ele é se a gente prender ele, a gente acaba com o movimento todo, essa era a ideia. Então, ele ali escreve, e aí eu e você, talvez na situação dele, não estivesse nem em pé, estivesse chorando, estivesse morrendo, mas no meio do cárcere, na prisão, no ambiente de morte, porque o que ia acontecer com ele depois era ele morrer, ele concentrava a sua energia em escrever cartas, e essa, como última que foi, ele escreveu para orientar Timóteo, que era, vamos dizer assim, o pastor da igreja que abriu lá e que quando ele ficou preso, Timóteo ficou lá. E hoje eu quero convidar você a assumir o lugar de Timóteo. Nós vamos refletir esse texto e a gente vai fazer de conta que Paulo está escrevendo para nós. Cada um de nós vai ser o Timóteo. Quem entendeu? Então, a partir de agora, toda reflexão que a gente fizer, você vai se colocar como se você fosse Timóteo e Paulo estivesse preso lá na cadeia escrevendo para você. Tá certo? Então, como é que ele começa dizendo? Ele já começa dizendo, meu filho. Aí ele já chama com mais intimidade, porque havia um cuidado e uma intimidade. Ele dá a primeira orientação antes de começar a descrever um cenário, porque qual é o cenário que ele está descrevendo? É um cenário onde havia muita perseguição, então a gente pode sentir um pouquinho, né? Porque a gente não pode dizer que a gente está num ambiente de perseguição, né? Não aqui no Brasil, pelo menos ainda não.
ou pelo menos não declarada, né? Como é os países, por exemplo, da Janela 1040, como são os países onde a perseguição é efetiva, não é o caso daqui, mas a gente sabe que também ser cristão não é a coisa mais liberada do mundo também em alguns ambientes, mas a gente não faz nem ideia do que é uma igreja perseguida. Aqui no Brasil a gente não faz ideia. Mas o ambiente ali era de perseguição aos cristãos, tanto que ele estava preso dito como líder deles, e aí havia muita perseguição e muita gente aproveitando este espaço para pregar outras coisas. Então havia um cenário de muita heresia, de muita perseguição. Então o que ele está dizendo para Timóteo? Eu que estou preso, estou num ambiente aqui preso, eu estou firme. Você que está aí fora, que pode acordar, pode ver a família, pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, você também precisa ficar firme. Sem medo de acontecer o que está acontecendo comigo, mas firme. Você tem que ficar firme. Então, o que ele começa dizendo? Ele começa dando a primeira receita que eu e você, os Timóteos de hoje, precisamos entender, que é: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Primeira orientação dele, antes de qualquer coisa, antes de você querer ser missionário, antes de você querer pregar, antes de você querer fazer qualquer coisa, antes de você querer ser reconhecido como cristão nesse ambiente, se é que é isso que você quer, você precisa se fortificar em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo é: se eu quero defender esse Cristo, eu preciso estar íntimo dele. E talvez essa primeira frase da carta já nos faça pensar se a gente já pode assumir o lugar de Timóteo ou não. se essa recomendação serve para a gente como serviu para Timóteo. Será que a gente tem entendido essa necessidade? E aí ele segue e ele diz assim: e as palavras que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie elas a homens fiéis, para que eles ensinem a outros. Aí o que ele está dizendo aqui a Timóteo? Você me viu pregar esse evangelho verdadeiro várias vezes. Não é sobre um evangelho que a gente ouviu falar por aí, não. É o evangelho que você testemunhou comigo a pregação. Você estava lá, você viu o ambiente, você sabe qual é o nível de hostilidade, de perseguição, e a gente não desistiu. Esse evangelho verdadeiro, você tem que continuar firme pregando. Não é a dificuldade, não é a restrição, não é a perseguição que pode fazer você parar. Então, essa é a segunda coisa que a gente, já que nós somos Timóteo hoje, a proposta é essa, é que a gente comece a pensar. Primeiro, a gente está se fortificando em Cristo antes de começar qualquer coisa. A segunda coisa é: nós estamos dispostos a compartilhar com verdade, com força, com eficiência, com coragem, aquilo que nós temos testemunhado do Evangelho? Antes disso, até cabe uma outra pergunta: nós temos testemunhado alguma coisa do Evangelho? Eu acho que essa pergunta cabe antes. Se você for contar hoje para alguém o que você tem visto da sua caminhada no Evangelho, não é você falar do que você presenciou, porque ele está dizendo assim: você vai testemunhar aquilo que você viu muitas vezes. Ele diz assim: as palavras que você ouviu, cadê? E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, aconteceu muitas vezes, e na presença de muitas pessoas. Se Paulo estivesse dizendo isso a você, chamando você pelo nome, ao invés de Timóteo, estivesse dizendo a palavra que você viu caminhando aí, sendo pregada com muitas testemunhas, isso já se encaixaria com você? Você tem andado por aí, testemunhando e vendo o Evangelho sendo pregado no dia a dia? Essa é a sua rotina? Você tem se permitido acompanhar e ser acompanhado de pessoas que estão pregando o Evangelho verdadeiro, custe o que custar? Você já pode assumir o lugar de Timóteo ou ainda não? Talvez não, né? E aí ele diz assim: compartilhe isso com pessoas que são capazes de ensinar a outros. E aqui o que ele está dizendo é que você cumpra a missão maior, duplique com pessoas que podem fazer isso avançar, porque em algum momento você pode ser o preso. Se ele não tivesse duplicado com Timóteo, teria parado na prisão dele. Quem está entendendo? Ele duplicou com Timóteo, e agora ele está dizendo para Timóteo: faça o mesmo, e faça isso com pessoas de confiança. Compartilhe o Evangelho, compartilhe a missão com pessoas que, se caso você for preso, eles vão continuar como você está continuando na minha prisão. Você está cercado dessas pessoas? É com essas pessoas que você tem caminhado? Quando você olha para o seu lado, para o dia a dia, você tem caminhado com pessoas que estão dispostas a avançar se você parar? São pessoas que testemunham o bom Evangelho? São pessoas que têm dedicado tempo de oração, de leitura da palavra? Ou você tem gastado o seu tempo com pessoas que estão, de repente, no TikTok, no YouTube,
ou falando da vida dos outros. Então, o que Paulo está dizendo é, compartilhe isso com pessoas de confiança. Logo, ele parte do pressuposto que havia pessoas de confiança no relacionamento de Timóteo. Senão ele ia mandar compartilhar com pessoas de confiança se não tivesse ninguém. Ele está trazendo um alerta, não faça isso, chegar num lugar que parece ser bom, mas que vai morrer no primeiro sopro. Comece a criar raízes confiáveis de duplicação do que você está aprendendo. E aí ele fala, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E aqui ele faz 3 analogias muito interessantes. A do soldado, a do atleta e a do lavrador. E eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Primeiro ele fala do soldado, só que ele diz assim, ó, compartilhe, na presença de muitos testemunhos. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, ele está afirmando que Timóteo é um bom soldado. Porque se ele dissesse assim, compartilhe comigo o meu sofrimento. O soldado faz isso. Aí Timóteo podia dizer, beleza, o soldado faz, mas eu não sou soldado. Então, não serve para mim. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó, do mesmo jeito que ele está falando com Timóteo, ele está falando, Mara, André, todo mundo, nós não somos Timóteo hoje, ele está dizendo assim, ó, suporte o que tem que suportar, porque você é um soldado de Cristo, você não é um qualquer. Você é alguém que em algum momento assumiu a missão de ser soldado. Não esqueça disso. Quando você aceitou Jesus, quando você se emocionou, que você veio aqui na frente, ou se você aceitou Jesus em outro lugar, quando você disse assim, eu aceito Jesus, e chorou, e provavelmente você chorou, né? Porque é difícil na hora que Jesus não chorar, né? Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo chorou. Mas na hora que você aceitou Jesus, que você disse, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, naquele dia, você não estava só se qualificando a ser filho, você estava se alistando no exército. É bem verdade que tem gente que se alista no exército e vai para o serviço secreto. Mas o que ele está propondo aqui é o exército, a linha de frente de combate. E aí ele faz uma analogia, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar quem o alistou. E aqui a gente traduz para os tempos de hoje, sabe como? Missão dada é missão cumprida. É assim, se você se alistou para o exército de Cristo e disse que estava disposto a ser um seguidor dele, portanto um pequeno Cristo, portanto disposto a entregar a sua vida pelo amor de Cristo, você tem que ir até o fim. A primeira coisa que ele está dizendo é, não recue. E o soldado não importa se naquele dia ele está bem, se ele está mal, se ele está triste. Quando ele vai para a guerra, quando o soldado sai para uma guerra, ele não se preocupa se o filho está doente em casa, se a esposa não está bem, se as contas estão em dia, se a saúde está boa. Ele não se preocupa. Quando ele vai para a guerra, ele recebe uma missão e ele só tem 2 caminhos. Ou ele cumpre e volta, ou ele morre. O soldado nem é assim? Ah, mas eu nunca fui para a guerra. Mas nada um filme você já assistiu de guerra. Nada um filme. E o soldado, quando ele se alista, ele não recebe uma missão tipo assim, tem lá 50 homens armados e ele está sozinho. Se o comandante disser, vá lá e mate todo mundo, missão cumprida e ele vai. É 1 contra 50, mas ele vai. Ele não diz assim, rapaz, está certo isso. 50 contra mim? Rapaz, não compensa isso não. Será que... O soldado não faz isso. O soldado, ele ouve a missão e vai cumprir. Então, a primeira coisa que ele está dizendo é, Timóteo, lembre de uma coisa, você não está se alistando no exército não, você já se alistou. Essa parte de dizer, escolher se era soldado ou não, já passou. Você já disse sim. Você não pode agora recuar. Então, lembre disso, ó, você vai sofrer como eu estou sofrendo, e aí ele tem uma referência muito clara de sofrimento, porque ele está escrevendo essa carta de onde? De dentro da prisão. E eu quero crer que nenhuma prisão é confortável, sobretudo naquela época. Porque você pode até dizer hoje, porque tem gente que fica preso, fica lá. Mas imagine nessa época aqui desse cenário. Uma prisão completamente rústica, ele sofrendo tortura física e psicológica, porque ele sabia que a morte estava chegando. Mas ele está lá dizendo assim, ó, você tem que sofrer como eu estou sofrendo. Porque lembre, você é Paulo está dizendo para você hoje, essa noite, não é para Timóteo não. Você é um soldado, e soldado só volta com a missão cumprida. Aí ele pegou pesado aqui, porque ele chamou na responsabilidade, a partir de agora, com essa referência, Timóteo já não podia mais recuar. Aí ele dá uma aliviada. Aí ele fala assim, o corredor, semelhantemente, do mesmo modo,
Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Aí aqui o que ele está dizendo é o seguinte: você já disse sim para a missão, mas não é uma missão de qualquer jeito, ela tem um jeito de fazer. E na hora que você for fazer, não se preocupe, porque você entrou na missão, você como atleta agora, não mais como soldado, você como atleta entrou na missão sabendo qual era o prêmio. Você não entrou enganado. Você não aceitou Jesus enganado. Você não aceitou Jesus para ver o que é que ia dar. Você não aceitou Jesus para ver como é que ia ser. Você sabia. Quando você aceitou Jesus, como bom atleta que você é, você sabia que você ia correr, que ia ter desgaste, que ia ter sofrimento e que ia ter morte. É certo, não tem dúvida não. É certeza. Porque o prêmio para o atleta só vem depois da morte. Então, se você entrou para ser um atleta, porque soldado você já é. Se você entrou agora para ser um atleta no projeto esportivo físico de Cristo, você agora já sabe que tem uma recompensa. E qual é o atleta que entra para perder? Nenhum atleta entra numa competição se não for para ganhar. Quem concorda, diga amém. E qual é o prêmio do atleta aqui? Morrer. O prêmio é o céu. Para ir para o céu tem que morrer. Aí ele diz assim, você que é um soldado que não abandona a missão, e é um atleta que quer ganhar um prêmio, se liga, tem uma regra. Portanto, você não pode desistir só porque você é valentão como soldado. Você não pode desistir porque você é amoroso como filho. Você também não pode desistir porque você tem a força de um soldado, porque você pode não ter. Você também não vai desistir porque você entende a regra colocada por Deus para você como filho. Então, não é só porque você é valentão, porque senão os fracotes não iam ter chance. Aí, o que é que ele faz com os fracotes como eu, como você? Ele faz, se preocupe não, você pode até não ser um soldado, mas atleta você pode ser. E aí, se você disser, não, eu não, esse negócio de atleta não é comigo, eu não tenho esse esforço, se preocupe não, que vai chegar o lavrador para você se encaixar. Você vai ser um dos 3. Não tem para onde você correr hoje, não. Então, ele diz, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E a regra é clara. Você aceita Jesus, você prega o evangelho e sofre por ele. Se você obtiver êxito nessa tarefa, você vai ser coroado como vencedor, que é a presença de Deus eternamente. Quem entendeu, diga amém. Quem é atleta? Quem quer vencer? Pronto, contagem regressiva. Sua vitória está diretamente ligada a você perder a vida. E aí, se você entende isso e isso te alegra como me alegra, bem-vindo ao clube do que o mundo chama de doido. Porque não faz muito sentido a gente se alegrar com a ideia de que vai perder, né? Mas a gente vai perder algo que a gente pode perder para ganhar algo que só se a gente ficar firme até o fim como bom atleta que a gente vai ganhar. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo enquanto está preso. Enquanto eu e você muitas vezes não refletimos isso enquanto estamos na praia, enquanto estamos na piscina, enquanto estamos tomando banho quente, enquanto estamos com a mesa cheia. Paulo está refletindo isso preso. E ele está incentivando outros a vencer isso enquanto está preso. Então, a partir de hoje, sua conta que está sem pagar, seu problema emocional, sua briga com seu filho, com seu marido, com sua esposa, já não é mais desculpa para nada. Porque, mesmo que você esteja preso, no máximo que vai acontecer é você se igualar a Paulo. Se você for preso hoje, você vai ficar igual a Paulo. Então, como eu acho que você está numa situação melhor que Paulo em todos os sentidos, você já perdeu sua desculpa hoje de não avançar no projeto de Deus do jeito certo. Aí ele pega um pouquinho mais leve. Ele fala assim, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos e da colheita. Não parece justo? Se você plantou, se você empregou energia, é justo que você participe dos frutos da colheita, não é? Só que o texto não diz dos frutos da colheita do seu plantio. Ele fala que o lavrador vai participar da colheita. Não importa quem foi que plantou. O lavrador que está no campo, e nós estamos no mesmo campo, nós podemos colher algo que não foi a gente que plantou, mas se a gente não plantar, quem vier depois da gente certamente não vai ter o que colher. É por isso que o lavrador não pode parar. Se ele estiver cansado, ele tem que ir para a lavoura. Se ele estiver animado, ele vai também. Mas se ele estiver com preguiça, ele tem que ir. Pronto, porque o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se ele não plantar, ele não vai colher. O resultado da colheita é obrigatório. Ou você colhe o que você plantou, ou você não colhe nada porque não plantou. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte, não adianta você ser valentão como um soldado e ser pronto para as regras, não adianta você ser disciplinado como esportista se você não botar a mão na massa como lavrador.
o evangelho não existe de teoria. Você precisa reunir um pouco dessas 3 características. Você precisa ser valente como soldado e obstinado como soldado, não abre mão do que tem que fazer, mas você também precisa ser disciplinado como um atleta, que cuida da saúde, que faz o que tem que fazer e que é preocupado com o tempo, com os resultados. Mas, sobretudo, você tem que ter a constância do lavrador. Porque não importa se o dia está mais quente, se está mais frio, o lavrador acorda de manhã, vai lavrar e planta semente, e cuida da terra, e não tem a ver com como o estado emocional dele está, tem a ver com ele se sentir obrigado no sentido de compromisso, de fazer ou não. Outro dia eu vi uma entrevista daquele Usain Bolt, aquele corredor, ele disse que se preparou durante 9 anos para correr 9 segundos. Ele é campeão mundial de corrida. Ele é normal, inclusive, quando você vê ele correr, ele parece um ser de outro planeta. Porque ele faz 100 metros em 9 segundos. 9 segundos eu não consigo nem falar 100 metros em 9 segundos, se bobear. Ele corre 100 metros em 9 segundos. E ele disse, para alcançar a condição de ser o maior do mundo e correr 100 metros em 9 segundos, eu treinei durante 9 anos. E nos primeiros anos eu fazia 15, fazia 12 segundos, que já é incrível, porque eu e você talvez não faça 100 metros em 20 segundos. Quando ele começou, ele fazia 15, 12, mas era quase o dobro do que ele tinha que atingir. 9 anos depois, ele conseguiu atingir, 9 segundos em 100 metros, e atingiu esse resultado, e ele foi atleta de alta performance por 3 anos. Depois ele parou, que é o que o ambiente onde ele está permite. Então, assim, ele se preparou 9 anos para correr 9 segundos e ser reconhecido por esses 9 segundos, não pelos 9 anos. Porque você não conhece o Usain Bolt como o cara que se preparou por 9 anos. Você conhece ele pelo cara que correu 9 segundos. Então, o lavrador ele não vai ser reconhecido pelos dias de sol e de chuva que ele tomou na colheita. Ele vai ser reconhecido pela quantidade de cestos cheios quando colheu. Então, pare de se preocupar com o tempo que você tem como crente e que ninguém lhe reconhece. Talvez o seu reconhecimento venha do fato de você não ter fruto. Comece a pensar nisso. Aí ele diz assim, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Por que ele está dizendo isso? É óbvio que o Senhor vai dar entendimento, mas por que ele está trazendo isso? Porque o cenário era de confusão. Porque naquele mesmo cenário, você imagina o seguinte, ele está ali, Paulo preso. Por quê? Porque estava pregando o evangelho. Ele era o líder da facção criminosa dos cristãos, Paulo. Nesse ambiente, não devia ter alguém que estava pregando outra coisa mais fácil? Que não dava prisão, não dava cadeia? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é coincidência, não. Enquanto a gente está aqui pregando o evangelho verdadeiro, que cura, que liberta, que salva as pessoas, tem outros lugares e outras igrejas cheias de gente pregando que você não precisa fazer nada, que você não precisa mudar de nada, que o Deus fofinho vai lhe aceitar do jeito que você está, que você não precisa mudar nada, porque Deus é amor. Não tem igreja cheia de gente pregando isso aí? E aí, por isso que ele está dizendo, fique ligado e fique firme, porque esse mesmo Deus que está me sustentando aqui na cadeia, diz Paulo, é o Deus que vai te dar entendimento. Então, talvez não faça sentido algumas coisas, segundo o ambiente que você está, mas precisa fazer sentido para aquele que está te enviando. Então, por isso que ele começa o texto dizendo, busque estar com Deus, porque é Ele que vai te dar essa direção nessa parada aí. Aí ele fala, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o evangelho pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, diz Paulo. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Eu acho isso incrível. Porque ele está dizendo aqui, eu estou preso, eles me prenderam, mas não adianta de nada. Porque eles podem até me matar, mas a palavra não está presa. Porque o Deus dessa palavra está em todos os lugares. E essa palavra, ainda que me persiga aqui, eu preso, e persiga você, Timóteo, ainda que no seu trabalho, vamos transportar para os Timóteos de hoje, que somos nós, ainda que no seu trabalho você esteja passando todo tipo de perrengue porque você é crente, porque quem já passou problema no trabalho por ser crente? Eu já passei vários. Então, se você está passando perrengue lá no seu trabalho porque você é crente, todo mundo lhe perturba por isso. Se na sua família você está passando perrengue porque você é crente, se em todo lugar que você estiver passando, se você está aprisionado em todo lugar que você vai, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, não se preocupe, você pode até estar preso, mas a palavra que você está pregando não está, não.
E ela vai fazer a diferença em todos esses lugares que você pregar. Está fazendo a diferença eu aqui na cadeia. Eu estou aqui na cadeia. Imagine Paulo dizendo, eu estou aqui na cadeia. E essa palavra está chegando em você e está encorajando você. E vai encorajar aqueles que você vai duplicar. E vai mudar a vida das pessoas que estão acreditando e estão aí na frente. Eu preso. Você imagina você solto. Mas ainda que prendam você, não se preocupe, essa palavra não será presa. E o que é que ele está dizendo? É que a palavra, o resultado que a palavra gera na vida das pessoas, não depende de como você está, só depende de você falar. Porque se dependesse de como você está, a gente ia pregar o evangelho um dia e para 3. Pregar o evangelho um dia e para 4. Não ia ser assim? Porque se dependesse da nossa natureza, do nosso estado de alegria, da nossa condição de pregar, o que é que ia acontecer? A gente ia pregar num dia de um jeito bom, no outro 2 dias ia dizer, hoje eu não estou bem. Aí 3 dias depois a gente voltava a pregar alguma coisa. Aí a gente ia dizer, poxa, hoje o negócio está feio, não vou pregar não. Aí no outro dia a gente ia receber uma mensagem de WhatsApp de alguém com versículo, a gente ia pregar aquilo parecendo que Deus falou no nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Mas o Evangelho está dizendo, Paulo está dizendo aqui, que o Evangelho não depende de você. Ou melhor, não depende de como você está. Não depende da situação que você está enfrentando. Não depende se você está preso fisicamente ou não. Porque a palavra vai ultrapassar as barreiras, vai passar as paredes, vai inundar os corações, não importa. Eu não sei você, mas isso me traz uma referência muito positiva para muitos lugares que eu preguei o Evangelho e eu disse, rapaz, aqui não tem jeito não. E aí depois eu vi pessoas lá convertidas e tal. Eu sou resultado disso. Eu estava falando outro dia, onde foi? Foi na escola bíblica? Acho que foi na escola bíblica. Que eu estava contando a história de que, antes de eu me converter, lá em 2004, 2003, sei lá, 2002, por aí, eu trabalhava no Porto de Salvador. Porque eu já fui um pouquinho de tudo, vocês já perceberam, né? E nessa época, em 2000, 2002, eu trabalhava no Porto de Salvador. E você pode até não acreditar, mas durante 4 anos eu trabalhei como estivador. E trabalhando no Porto, eu tinha 2 amigos crentes, Alessandro e Esdras. Se eles estiverem ouvindo em algum lugar aí, vai chegar neles. E os 2 eram crentes, e eu era o perseguidor dos crentes. Quando a gente embarcava num navio para trabalhar, trabalhava embarcado nos navios, quando a gente trabalhava embarcado, eu era aquela pessoa que, quando eles paravam para orar, eu só contava uma piada. Eu era daquelas pessoas que pegava fotos inadequadas e botava dentro do armário deles para quando ele abrir, tomar um susto. Eu era desse jeito aqui. E Alessandro fazia assim. E ninguém, você olha para mim, você não vê isso, né? Diga que não vê. Graças a Deus. Já pensou se alguém dissesse, eu vejo sim, graças a Deus. E aí, Alex, e vocês vão conhecer ele, porque eu convidei ele para vir aqui, tomara que ele venha aqui nos próximos dias. Alex chegava para mim e dizia assim, sobrinho, quando você virar crente, você vai ser tão chato. Quando você virar crente, você vai ser aqueles crentes enjoados, que não quer que ninguém fale palavrão, que não quer que não sei o quê. Vai dar um nojo quando você virar crente. Eu dizia para ele, vamos ver, né? Aí contava a piada. Quando eu me converti, ele foi uma das primeiras pessoas que eu liguei. Mandei uma mensagem para ele. Eu disse, eu sabia, porque ele orava com Esdras por mim. E ele dizia, eu sabia que não sei o quê. Outro dia eu encontrei ele, perguntei como é que você está. Ele, ore por mim, estou meio desviado. Aí eu falei, está vendo, agora eu posso orar por você, glória a Deus. Né? Então eu fui esse outro perseguidor, então eu sei como é estar dos 2 lados. E aí ele diz assim, sofra pelo que eu sofro até que eu estou preso como criminoso, né? Contudo a palavra não está presa. Aí ele diz, por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo eu já persegui, eu sei como é, e eu também já estive do outro lado, e eu sei que o que ia acontecer comigo era o inferno. E assim como Jesus me salvou e me libertou, isso me motiva a lutar pelos que ainda não foram alcançados. E para que os eleitos, ele fala dos que já têm Jesus, permaneçam firmes. O que motivava Paulo na cadeia não era a vontade de sair dela. Observe isso. Paulo não fala aqui, eu fico dia após dia firme, contando a hora de ser livre. Não é isso que ele diz. O que ele diz é o que me motiva, o que me faz todo dia ficar firme,
é a certeza que eu tenho da minha missão de fortalecer vocês aí fora, para que essa palavra que não fica presa continue mudando a vida das pessoas. E aí eu não sei se você tem algum Paulo na sua vida que te motiva desse jeito, mas eu te recomendo ter. E aí ele termina dizendo, essa palavra é digna de confiança. Porque observe que ele começou dando uma orientação de que ele tinha que ficar firme em Jesus, depois ele foi dando umas apertadas de parafuso, né? Ele foi dizendo, seja como soldado, você não pode, missão dada é missão cumprida, você tem que ter a disciplina do atleta, você tem que estar pronto como agricultor para colher. Ele foi... Só que até aí ele estava dando orientações para que ele entendesse de uma forma clara. Aí como é que ele fecha? Ele fecha dizendo o que é que vai acontecer se ele manter firme ou não. Porque aí é a chave para ele entender, para ele fazer a escolha. E aí ele diz assim, se morrermos com ele também viveremos. Ele podia parar aí. Porque se ele dissesse, nós estamos fazendo isso tudo, porque se a gente morrer com Jesus, a gente vive com ele para sempre. Para mim bastava. Para você bastava? Para mim bastava. Se ele não falasse mais nada. Mas ele diz assim, se perseverarmos com ele também reinaremos. Quem quer reinar com Jesus no céu e quando ele voltar? Eu quero. Aí ele diz assim, mas como nem tudo são flores, aí ele faz assim, se o negarmos, ele também nos negará. O que é que ele está dizendo aqui? Ele fala assim, é muito legal a gente se animar com a ideia de morrer com Jesus para ficar com ele. É incrível a gente se alegrar com a ideia de estar com ele para reinar com ele. Mas a gente não pode perder de vista que a gente a todo tempo corre o risco de cometer o erro de negá-lo, e se isso acontecer, ele vai negar a gente também. E ele avisou a gente antes. Nem eu, nem você vai poder dizer que não sabia. E aí ele traz uma frase de esperança que precisa ser gravada no nosso coração. Ele diz, se somos fiéis, ele permanece fiel. E quem é que está dando esse exemplo? É alguém que está incentivando e exortando os cristãos enquanto está na cadeia. Se isso para você não é referência de fidelidade, eu não sei o que é. Ele está falando isso enquanto ele está na cadeia. E ele diz, se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O que é que ele está dizendo? É que Deus prometeu que se você fosse fiel até o fim, você estaria com ele, e ele vai cumprir. Não importa o que digam para você, não importa se você está com a sensação de que, poxa, eu estou passando uma dificuldade tão grande, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não olha para a minha causa. Se você está ouvindo esse tipo de coisa, já repreenda aí, porque o Deus que disse que se você fosse fiel até o fim, estaria com você e você com ele, não muda de ideia, ele não muda a regra do jogo. E você precisa entender que pode estar difícil, mas se você se mantiver firme, você vai reinar com ele, você vai para o céu com ele, sua vida vai ser com ele eternamente. Se essa não é a sua razão de levantar de manhã e ficar feliz, se a sua razão é viver alguma bênção de Deus aqui na terra, comece a rever as suas razões. Eu quero terminar dizendo duas coisas. A primeira delas é que você precisa ficar atento. Eu gosto do exemplo de Sansão. Sansão tinha tudo para dar certo, era juiz, era forte, era conhecido em Israel, era o cara. Qual foi a distração de Sansão? Dalila. Tinha tudo para forte, juiz, tinha tudo, tinha o favor de Deus para ele, não tinha? Onde foi que ele caiu? Um detalhe. Aí você vai para Davi. Davi teve um fim melhor que Sansão, né? Verdade. Mas, e só por causa do coração dele, mas ele teve uma distração na vida dele também. Betseba. José teve a oportunidade de se distrair com a mulher de Potifar, mas o que é que José fez? Disse não. E era a mesma coisa. A mesma distração, quem está entendendo? A mesma distração. De momentos diferentes, de jeitos diferentes. Alguém pode até dizer que um era mais bonito que a outra, mas o ponto de distração era a mesma. Por quê? Porque Satanás não é criativo. Ele não é criativo. O ponto de distração foi o mesmo, mas José disse não para esse ponto de distração. Se você olhar para Neemias, Neemias teve a oportunidade de se distrair durante a reconstrução do muro. Mas eu, se fosse eu com a minha cabeça do jeito que é, teria muitas distrações ali. Porque, por exemplo, Sanbalat e Tobias ficavam o tempo todo chamando ele para uma reunião, quando ele tinha que fazer uma outra coisa, ele podia ter se distraído ali.
Parece uma bobagem, mas quantas vezes por dia você é chamado para coisas que você não tem que fazer? O que esse texto está dizendo, no fundo, é que eu e você precisamos definir uma prioridade, cumprir a regra do jogo, fazer o que tem que ser feito sem negociar. Porque as distrações vão colocar. E aí eu quero terminar com a frase de C.S. Lewis, que diz assim, preste atenção. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. É uma ladeira suave, é um solo macio, não tem nenhuma curva acentuada, não tem marcas e não tem postes indicadores. Então, se você está achando que o caminho que vai te levar para o inferno é uma estrada escrita céu, inferno, e que a estrada do inferno é esburacada, quente, suja, o que ele está dizendo o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Você é um soldado de linha de frente do exército, mas se você não for disciplinado como um atleta, se você não botar a mão na massa como um lavrador, se você não tiver a força do soldado para ir até o final, se você não tiver Jesus como seu maior força, você vai, parecendo que está fazendo a obra, caminhando a passos lentos, suaves e gostosos para o inferno. E aí C.S. Lewis diz, a estrada mais segura para o inferno, ela é gradativa. E é isso que a gente precisa vigiar. Fique de pé para a gente orar. Eu refleti nesse texto mais cedo, e assim, engraçado, né? Eu estudando, chegou um texto lá, apareceu para mim um vídeo de uma pessoa que eu não gosto muito de assistir. Eu não gosto dos conteúdos dele. Não vou falar o nome, porque você pode gostar. Vai que você gosta, né? Sei lá. E aí eu não gosto muito dos conteúdos dele, mas ele usou uma frase lá, que é assim, que me fez refletir. E aí eu acho que tem tudo a ver com esse texto. Eu não vou dizer o nome, porque é famoso, vai que vocês gostam. Ele diz assim, ele falou algo assim, não perca tempo fazendo o que Deus não mandou você fazer. Rapaz, quando eu vi isso. E aí o que ele disse no contexto que ele estava dizendo? Você pode ter muitas habilidades. E você pode estar pronto para fazer um monte de coisa. Cada coisa que você abraçar para fazer com as suas habilidades, vai ser o tempo que você deixou de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu sei fazer 10 coisas, mas Deus quer que você faça uma, faça bem feito. Mas eu sei fazer 10 coisas, eu sei trabalhar em 10 ministérios, eu sei fazer 10 coisas, mas Deus quer que você só cuide de um. Mas eu sei fazer 10, aí você vai dividir em 10 e vai pegar a força de 10, que você podia fazer um, que Deus quer que você faça, e se distrair em 9. Você precisa concentrar a sua energia no que Deus quer. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a missão é uma só. A missão é uma só, que ele está falando com Timóteo. A missão é uma só. Você precisa pegar o evangelho que você ouviu, você precisa, o pessoal do louvor pode vir, você precisa compartilhar esse evangelho com o máximo de pessoas possível e com pessoas confiáveis que vão duplicar junto com você. Você precisa estar atento como soldado e não recuar na missão. Você precisa ter a disciplina do atleta. Então não tem a ver com como você está, se hoje você está bem ou se você não está. Você tem que ir fazer. E você precisa estar pronto para a colheita, porque vai chegar, a colheita vai chegar. Você precisa estar com a disposição e disciplina do lavrador. E o resto é conversa fiada. O resto é desculpa que você vai inventar. Se você não fizer isso, Timóteo, se você recuar, se você fraquejar com esse povo aí, o que vai acontecer é que a palavra vai continuar avançando, porque ela não fica presa, mas você vai ficar. O que Paulo está dizendo é, esquece o que você é e comece a pensar para que você foi feito. Não tem a ver com o que você acha que é. Porque talvez, se você analisar bem, você vai ver que você não é nada. Tem a ver com o que Jesus quer que você seja. E aí, se você entende o que Jesus quer que você seja, pouco importa o que os outros vão achar de você. O que importa é se você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E 90% do tempo, começando por mim, porque eu não estou falando para vocês como especialista em foco, eu estou falando para vocês como especialista em distração. Porque eu e você somos especialistas em distração. Nós sabemos tudo que nos distrai, nós sabemos tudo que rouba nosso tempo, nós sabemos tudo que nós temos que fazer para consertar, a gente só não faz. E o que Paulo está dizendo assim, Timóteo, faça.
Fique firme, faça o que tem que ser feito, fale como tem que fazer, não desista, avance. Porque ainda que alguém pare você, como hoje está me parando, lembra-se, é a última carta que Paulo escreveu, não tem carta depois dessa. Assim que alguém esteja me parando, o evangelho não vai parar. E essa noite é a noite da gente pensar sobre distração. O quanto a gente está distraído com coisas que a gente não tem que fazer. E está perdendo a oportunidade de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então nós vamos orar. Venha, pastor Dani. Enquanto o louvor vai ministrar essa canção, eu quero orar por você, que assim como eu, toda vez que ora percebe que está distraído. Toda vez que ora percebe que tem alguma coisa que está fazendo que não era para estar fazendo. Que tem que abrir mão, que tem que focar, que tem que ajustar. Se você reconhece, se você não reconhece, não venha não. Mas se você reconhece que você pode ser melhor para o reino, que você pode ser mais efetivo para o reino, que você está fazendo tantas coisas que você nem sabe dizer direito o que é que Deus quer que você faça, tantas coisas boas que é tudo bom que você está fazendo, não é ruim não, só está lhe distraindo. Se você sente que você podia fazer mais, se você sente que você precisa que Deus lhe mostre com clareza o que é que Ele quer que você faça e o que é que Ele quer que você deixe para trás. Hoje é o dia de você escolher o que é que vai ficar para trás e o que é que a partir de hoje você vai fazer. E eu estou dizendo a vocês porque essa palavra primeiro falou comigo. Eu já fiz o meu exercício hoje do que eu tenho que deixar para trás. Eu já tomei decisões hoje. E vou continuar tomando. Tem decisões para serem tomadas amanhã, tem decisões para serem tomadas sábado. E eu vou continuar tomando. E hoje é o dia de você tomar a sua. É hora de você pedir a Deus sobre que caminho você vai seguir. Se você quer ser como Timóteo, ou se você quer ficar sendo levado aí pelo vento.